Você está sendo roubado. E não, eu não estou falando sobre os impostos. Também não estou falando sobre concorrência e nem sobre a crise econômica. Eu estou falando sobre um ladrão silencioso que está dentro de milhares de empresas nesse exato momento. Um ladrão que trabalha todos os dias, sem parar, sem fazer barulho, e que pode estar levando embora uma parte do seu lucro enquanto você assiste esse vídeo. Você clicou porque quer descobrir qual é esse roubo silencioso que está fazendo pequenos negócios perderem dinheiro sem perceber. E eu vou te mostrar porque a maioria dos empresários está olhando para o lugar errado, enquanto o verdadeiro problema continua escondido. Eu sou o Dr. Marco G, do canal OG Tecnologia. E se você ficar comigo até o final, vai descobrir como identificar os vazamentos invisíveis que estão consumindo o seu lucro. Quais ferramentas gratuitas de inteligência artificial podem ajudar a corrigir isso e como transformar desperdício em crescimento? Agora, se você sair antes do final desse vídeo, você corre o risco de continuar fazendo exatamente o que milhões de empreendedores fazem todos os dias: perder dinheiro e sem sequer perceber onde o dinheiro está indo. Vamos começar. Quando um empresário pensa em lucro, normalmente ele olha para as vendas. Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que sobrou. Parece lógico, mas existe um problema. Muitas vezes o lucro não aparece de uma vez. Ele desaparece aos poucos, em pequenas quantidades todos os dias. Imagine uma torneira pingando durante 24 horas. Uma gota parece insignificante, duas gotas também. Mas depois de semanas, depois de meses, depois de anos, a quantidade de água desperdiçada se torna enorme. É exatamente isso que acontece dentro do mundo dos negócios. A diferença é que, em vez de água, estamos falando de dinheiro. Cada processo lento, cada tarefa repetitiva, uma tarefa repetida, repetitiva, cada cliente esperando sua resposta, cada planilha atualizada manualmente, cada proposta feita do zero, cada informação perdida. Tudo isso representa money, dinheiro que poderia estar sendo transformado em crescimento, mas que está sendo desperdiçado. E o mais impressionante, a maioria dos empresários aprendeu a conviver com isso, a aceitar isso. Eles acreditam que faz parte do jogo, acreditam que trabalhar muito é normal, acreditam que passar horas resolvendo pequenas tarefas é inevitável, mas não é. E é aqui que a história muda. Durante muito tempo, grandes empresas tinham acesso a tecnologias capazes de aumentar a produtividade. Elas possuíam equipes especializadas, consultorias, sistemas sofisticados, orçamentos milionários. Os pequenos simplesmente não conseguiam competir. Mas algo aconteceu, né? A inteligência artificial chegou e ela mudou completamente as regras. Aquilo que antes custava milhares de reais por mês, agora está acessível a praticamente qualquer negócio. Hoje existe uma verdade que muita gente ainda não percebeu, mas você não precisa ser uma grande para você operar como uma grande. Você só precisa das ferramentas certas. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais simples para você entender. Quantas vezes um cliente envia uma mensagem perguntando o preço? Quantas vezes pergunta horário de funcionamento, prazo, disponibilidade, informações básicas? Agora imagine que a sua empresa recebe 50 perguntas parecidas por dia. Talvez 100, talvez mais.
Cada resposta leva alguns minutos para ser respondida. Parece pouco, mas no final do mês estamos falando de dezenas de horas, horas que poderiam estar sendo usadas para vender, para gerenciar, para planejar, para crescer. E aí que entra a inteligência artificial. Ferramentas capazes de responder automaticamente dúvidas comuns, organizar atendimentos, classificar oportunidades, ajudar clientes rapidamente. Tudo isso sem interromper a sua equipe. E quando isso acontece, o lucro começa a aparecer, porque você não vendeu mais, você passou a automatizar processos e você passa a vender mais a partir disso, porque você desperdiçou menos. E agora vamos falar da criação de conteúdo. Muitos pequenos empresários passam horas tentando escrever posts, criar anúncios, elaborar textos, montar campanhas. Às vezes passam a tarde inteira produzindo algo que uma ferramenta de IA pode ajudar a construir em poucos minutos. E aqui eu não estou dizendo para substituir a sua criatividade, pelo contrário, eu estou dizendo para usar a tecnologia para acelerar aquilo que já existe na sua empresa. E é exatamente isso que ferramentas como o ChatGPT permitem fazer. Mas ele não está sozinho, existe também o Canva IA, uma plataforma que ajuda a criar materiais visuais de forma muito rápida. Quantas pequenas empresas deixam de divulgar seus produtos porque não tem um designer? Quantas campanhas deixam de acontecer por falta de tempo? Hoje, esse problema pode ser reduzido drasticamente. E existe ainda o Google Gemini, uma ferramenta que pode ajudar em pesquisas, em planejamento, geração de ideias, apoio à tomada de decisão. Percebe o padrão? Nenhuma dessas ferramentas existe para impressionar. Elas existem para economizar tempo, e o tempo economizado vai se transformar em dinheiro, dinheiro no seu caixa. Mas existe um erro que muita gente continua cometendo. O erro de acreditar que basta instalar uma ferramenta de inteligência artificial para resolver todos os seus problemas. Não funciona assim, tá? A tecnologia não resolve a falta de estratégia, ela não resolve a falta de foco, ela não resolve processos ruins sozinha, não. O primeiro passo é sempre identificar um gargalo, um problema. Onde é que está o problema principal da sua empresa? O que toma mais tempo? O que gera desperdício? O que impede o seu crescimento? Porque quando você encontra essa resposta, a escolha da ferramenta fica muito mais simples. Imagine uma clínica. Talvez o problema seja o excesso de faltas. Imagine uma loja, talvez o problema seja responder rapidamente. Imagine um escritório, talvez o maior desafio seja elaborar propostas comerciais. Cada negócio tem uma realidade diferente e, justamente por isso, a solução precisa ser estratégica. Se você está gostando desse conteúdo, aproveite agora para se inscrever no canal OG Tecnologia. Aqui nós falamos não apenas sobre tecnologia, nós mostramos a você como utilizar a tecnologia para gerar resultados reais, aumentar sua produtividade e transformar o seu negócio. E eu quero te fazer um convite muito especial. Se você é empresário, gestor ou profissional e quer crescer utilizando a inteligência artificial, a automação, clique no link que está no primeiro comentário desse vídeo e agende uma sessão comigo. Eu vou conhecer o seu negócio, vou entender os seus desafios, vou analisar os seus gargalos, entender os seus problemas e eu vou mostrar como que a tecnologia pode ajudar você a aumentar sua produtividade, reduzir os desperdícios, criar novas oportunidades de crescimento. Muitas vezes, aquilo que trava uma empresa há anos pode ser resolvido quando alguém enxerga um problema sobre o ângulo certo. Então, aproveite essa oportunidade. O link está
no primeiro comentário desse vídeo. Agora, deixa eu te contar a verdade que quase ninguém fala. O lucro não é perdido apenas quando você vende menos. O lucro é perdido quando você desperdiça tempo, quando seus processos são lentos, quando a sua equipe faz tarefas repetitivas, quando a oportunidade, as oportunidades que aparecem para você, elas passam despercebidas, quando a tecnologia disponível não é utilizada. Esse é o grande roubo silencioso. E a boa notícia é que você pode interrompê-lo agora, hoje, sem precisar investir milhares de reais, sem precisar contratar uma equipe gigantesca, sem precisar ser especialista em tecnologia. O que você precisa é começar. E para cada dia que passa sem corrigir esses vazamentos, é mais dinheiro escorrendo pelo ralo. Agora, eu quero saber de você. Qual é a atividade que mais consome o seu tempo dentro do seu negócio? Qual é o maior gargalo, qual é o maior problema que impede o seu crescimento? Escreva aqui nos comentários, porque talvez a solução seja muito mais próxima daquilo que você imagina, ela está perto. E talvez o primeiro passo para aumentar o seu lucro não seja vender mais, mas parar de perder dinheiro com o que você já deveria estar ganhando. E a gente se vê no próximo vídeo.